Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senhoras e senhores. O debate é muito interessante e os pensamentos de ideias também, muito interessante. E o orador que usou essa tribuna, ele coloca aqui uma situação dos indígenas como dramática. E, nesse ponto de vista, ele tem todo o meu apoio, porque realmente a situação indígena, não só no Mato Grosso do Sul, como quase todo o Brasil, ela é dramática. Mas mais dramática mesmo, ela está aí na Bolívia, que o presidente é indígena e está construindo uma estrada lá e mandou a polícia lá e obedecer a ordem do país. Que foi lamentável, porque um presidente indígena contrariar o pensamento da sua população. E aqui no Brasil, o setor produtivo e os produtores rurais desse país, eu não vejo em nenhum momento que eles são contra os indígenas. Até porque, em tempos passados, os produtores rurais tinham uma convivência harmônica com os indígenas e dava trabalho aos indígenas. De pouco tempo para cá, no município de Carapó, que tem uma reserva indígena Taiquê, criada por governos estaduais, em 1923, que o título era da etnia Guarani Kaiowá, até 1967, quando no governo militar julgou o índio incompetente, quem julgou foi o governo militar, e incorporou no seu patrimônio, no patrimônio da União, os títulos pertencentes às etnias, titulado pelos governos estaduais, e colocou o índio como usufrutuário das terras e tutelado pelo governo. E quando eu vejo o orador dizer aqui na tribuna de que os índios invasores que saíram da reserva indígena lá de Douradina, por divergência entre a própria tribo, numa disputa quem seria o cacique, atravessou o Rio Brilhante, invadiu uma propriedade rural de um homem da família Silveira, um homem histórico, doutor José Cerveira, Juca Cerveira, foi um homem extraordinário, vice-prefeito, prefeito de Dourados, é proprietário há anos. Então, quando coloca que o índio pode ficar na reserva, a reserva não é da União, a reserva é um patrimônio do proprietário da terra. A reserva ela é privada. O único país no mundo, que o produtor rural tem que trabalhar sem preço mínimo, sem política agrícola, e é obrigado a ter dentro das suas propriedades 20% de reserva legal, é só no Brasil. E está essa discussão aí da reforma do Código Florestal Brasileiro, que isso, na minha visão, tinha que mudar o nome. Tinha que ser Código Ambiental Brasileiro, porque quem polui é a cidade. Quem polui é o perímetro urbano, quem mata os rios, igual São Paulo, que hoje eu vi no Bom Dia Brasil, lá em São Paulo, a vergonha que está o Rio Tietê, em Guarulhos, nem saneamento básico tem, agora que está fazendo a primeira estação de tratamento e vai tratar 30% do esgoto de Guarulhos, o restante joga no Tietê. E quem paga pelo preço é o produtor rural, que é o único que defende e que preserva o meio ambiente. E os índios estão numa reserva legal privada. Para eles permanecerem na reserva legal, tinha que a reserva legal ser da União, que eu até acho que a União deveria ser dona da reserva legal, porque eu sou obrigado a preservar o mato, que não me dá lucro, para proteger o meio ambiente. Então, por que o governo não fica dono das reservas legais? Porque se ele ficar dono das reservas legais,
Aí é crime se o produtor rural adentrar dentro de um patrimônio que não é dele. Como os índios fizeram lá. Por uma disputa, quem é o cacique ou quem não é, e esse índio perdeu para um outro que virou o cacique lá de Douradina, atravessou o Rio Dourado e invadiu uma fazenda. Agora imagine os senhores, tem produtor rural que não tem dinheiro para pagar os seus funcionários. Para defender um patrimônio, ele tem que vender a alma para pagar advogado. Isso enrola aí por 10, por 12, por 13, por 14, por 15, por 20 anos e não resolve nem aos índios e nem dá sustentação constitucional e jurídica aos produtores rurais desse estado e desse país. Então, deputado Tetila, com todo respeito, eu sou sensível à situação dos índios. Mas Vossa Excelência coloca aqui que os índios ficar numa reserva de uma fazenda privada como invasor, está correto? Eu entendo que não está. Até porque isso é ilícito e eu não apoio o ilícito. O direito de propriedade tem que ser preservado. Se o governo quiser, ele vai lá. Existe mecanismo e lei. Quando é para desapropriar uma coisa de interesse social, o governo federal tem mecanismo na Constituição e ele pode comprar sim as terras. Não precisa de colocar nada em emenda constitucional, até porque, deputado Júnior Mock, o presidente Lula fez isso no Tocantins, fez isso em Goiás, declarou de utilidade pública, foi lá e pagou pelo preço de mercado e colocou os índios, porque ele é que é o responsável. Se o índio tem 1,2% de terra no Mato Grosso do Sul, não é culpa do produtor rural, não é culpa dos proprietários rurais. O que não pode é pegar uma Constituição e jogar o direito de propriedade no lixo e ficar compartilhando com invasão de A ou de B ou de C. Não é por causa de ser os índios, porque eu também sou contra o que praticava esse MST famigerado que fazia o que queria nesse país, inclusive uma instituição que não tem validade jurídica, mas e quantas ONGs pegaram o dinheiro público por debaixo do pano e investiu em invasor de propriedade rural nesse Brasil, e quantos produtores rurais pagou esse preço? Então eu sou contra. Eu acho que nós temos uma carta que rege a Constituição brasileira. Isso tem que ser cumprida as leis. E não são cumpridas, porque o produtor rural paga um preço altíssimo. E calcule os senhores, se um dia vocês tiverem uma casa com 5 cômodos e tiver um filho cada um, e casar e for embora, e os cômodos ficar ocioso, e aí o invasor chega lá e fala, não, esse quarto aqui não está ocupado, é meu. Acabou. Jogou no lixo todas as leis brasileiras. É o que está fazendo contra o setor produtivo. Uns estudos antropológicos mal feitos, uns atos administrativos que não têm amparo legal. Esse estudo pretérito da FUNAI é um estudo maldoso, porque Dourados tem 80 e poucos anos. Só um minuto. E Dourados, a reserva indígena divide com a cidade. Quem que diz que a cidade de Dourados não foram dos índios? Dá Dourados para os índios. Os índios querem banda larga, os índios querem asfalto, o índio quer estudar, o índio não quer terra até porque ele não tem obrigação para trabalhar economicamente. O índio aposenta sem contribuir. Então, o que está errado não é o que se coloca aqui. O que está errado é que o governo colocou o índio como tutelado e não cumpre com as leis. Porque se é tutelado, o governo tem que cuidar do índio bem cuidado. Se o índio quer terra, compra terra, dá para o índio, dá semente, dá trator, dá máquina para plantar, máquina para colher. Agora, ninguém alimenta da terra. Ninguém coloca a terra no prato e come a terra.
come o que alimenta. Agora, vai alimentar sem investimento? Vai alimentar, para tratar os índios como miseráveis? Como trata os assentados, que tem pessoas assentadas há 2 anos, que não receberam até hoje nem a parcela para poder fazer o seu rancho. Sai da lona e põe debaixo da lona. Esse é o pensamento do governo brasileiro. Tanto com os índios, como com os movimentos sociais. E eu sou contra tudo aquilo que for contra a lei. Eu não apoio o ilícito. Não apoio a permanência dos índios na fazenda da família Silveira. Porque são invasores. E outra coisa, o que a justiça determinar, se eu vier aqui como parlamentar e discutir que não deve cumprir o que a justiça determinou, eu acho que isso aí eu não estou contribuindo com a nossa democracia. Vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência, que é um homem que mora há muitas décadas numa região de Dourados, onde predomina ali o convívio da comunidade indígena com os brancos. O que precisa estabelecer no nosso país é uma coisa de uma forma muito clara. Eu advoguei muitos anos direito agrário, então quando se pratica o esbulho possessório, a turbação, quando é o indígena, não há falta segurança jurídica da ação de manutenção de posse, da ação de reintegração de posse. 20% da reserva pertence ao proprietário. O proprietário. 80% é de exploração, 20% de reserva. Bom, essas terras são tituladas, têm registro, têm domínio transcrito no cartório de registro de imóvel. O que é que o governo brasileiro precisa fazer? Respeitar o título dominial. Se você puxar o jus in ré, chegará lá na cadeia primitiva da origem do título, muito expedidos pelo próprio Estado. O que tem que se fazer é aprovar a PEC, permitindo ao governo que não se pague apenas benfeitorias, que se pague a propriedade, a terra, e as benfeitorias desapropria e entrega para os interesses da comunidade indígena, da FUNAI. A única dificuldade que nós estamos vivendo é esse discernimento. É dizer, antropólogos, teóricos, vêm e dizem, aqui é terra indígena, e as terras são tituladas, as terras têm proprietários, têm domínio, cujo jus in ré remonta lá da origem de 40, 50 anos, como é o caso da fazenda do senhor Pio Queiroz, que eu conheço, lá no município de Antônio João. É simples para resolver. O Brasil tem investido em tantos países, por que não resolver o problema agrário no nosso estado, por exemplo? Eu acho que isso aí, deputado, falta apenas vontade política de resolver. É mandar para o Congresso uma PEC que autoriza o governo brasileiro a pagar, além das benfeitorias, a propriedade. E aí sim, pode discutir qual gleba será de qual etnia. Se resolve dessa forma. É assim que se resolve. Como que se desapropria? Desapropria-se pagando o preço justo que vale através de avaliação. Portanto, falta vontade política de se resolver. Porque a insegurança jurídica vai gerar o quê? Vai gerar isso que todos nós aqui no Mato Grosso do Sul estamos vivenciando, a dificuldade e a possibilidade de ter derramamento de sangue. Já concluo, senhor presidente. Até porque quem comprou, adquiriu, pagou aquela área há 40, 50 anos atrás, não pode ver essa insegurança jurídica perpetrar no nosso Estado. Muito obrigado. Deputado Tita, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência, que Vossa Excelência falou como advogado brilhante tecnicamente. E o que Vossa Excelência colocou é correto. Só que não acontece o que Vossa Excelência colocou, porque nós não temos segurança jurídica, porque isso impera por 10, 12, 13, 14, 15 anos e não decide. E o índio fica dentro de propriedade alheia. E o pior, o governo federal construindo escola, energia elétrica, colocando água para a comunidade invasora de índio em propriedade privada, que é ilegal o governo federal investir dinheiro público em propriedade privada.